O vereador Coronel Meire está cobrando da Prefeitura de Bauru uma resposta a respeito do aumento das horas extras realizadas no segundo semestre do ano passado por servidores de várias pastas do governo municipal e também pela contratação de servidores após a publicação de decreto garantindo a redução das nomeações em julho do ano passado. O próprio vereador é quem explica. Olha, não é descumprido pelo governo, está sendo descumprido pelos secretários. Porque é o seguinte, o decreto, na verdade é um decreto que o governo assinou no dia 20 de junho de 2017, quando ele tomou conhecimento pelo Tribunal de Contas do Estado de que, você já passou do limite prudencial. Então ele teve que tomar uma medida. Qual a medida? Um decreto. Eu edito um decreto e falo, a partir de agora está proibido nomeação de pessoas em cargos vagos, em cargos comissionados, que são os cargos de confiança, está proibido o pagamento de hora extra, com exceção de algumas situações. Na área da saúde, na área da educação, teve alguma, em caso de calamidade pública. Então o governo tem que fazer algumas ressalvas. O que a gente esperava no final do ano com a edição desse decreto? Que o pagamento das horas, o total de pagamento de horas extras, caísse pelo menos pela metade do que foi pago no ano passado. Ao contrário, ele cresceu muito mais. Então, o que a gente percebe, e para que a gente tenha certeza de tudo que estamos falando, nós precisamos pedir um detalhamento de todas as horas extras que foram pagas por pastas, né? Para cada responsável possa falar, olha, eu paguei isso por causa disso, para saber se essas pessoas cumpriram de fato as exceções contidas no decreto. O que se percebe, o que dá a entender, o que se vislumbra é que não cumpriram, é que descumpriram a ordem do prefeito, não cumpriram aquilo que o prefeito preconizou. Então, para que a gente possa falar com mais clareza e com exatidão, eu preciso de esclarecimento detalhado daquilo que foi pago e quando foi pago. Mas nós temos um exemplo bem claro. A Coab, por exemplo, admitiu uma pessoa num cargo comissionado como assessor técnico administrativo em outubro de 2017, ou seja, depois da edição do decreto. E qual o argumento para a Coab contratar um assessor técnico administrativo? Não consigo entender. A UDAI também fez uma contratação de um funcionário, um assessor de gabinete. Será que esse assessor de gabinete é tão imprescindível ele ser contratado? Então, são questionamentos que nós temos que fazer aos responsáveis, ao presidente do DAI, ao presidente da Coab, aos secretários nas suas respectivas pastas, por que e como foram gastos esses recursos. Uma coisa que chama atenção é o gabinete. O gabinete, o que está vinculado ao gabinete? Pode-se falar da Defesa Civil. Opa, tudo bem. Então, aqui tem a exceção da calamidade. Mas nós tivemos algum caso de calamidade pública depois de junho de 2017? Não. Nós tivemos alguns episódios em que houve necessidade de alocação de efetivo, de pessoal da Defesa Civil, mas foi no primeiro semestre, que é a época das chuvas. Então, são esses questionamentos que a gente faz para poder entender, compreender o porquê que isso foi descumprido. Então, na verdade, o prefeito hoje passa por essa dificuldade em que ele ultrapassou o limite prudencial, porque, infelizmente, falta ali um pouco mais de rigor na fiscalização. Falta um pouco mais de sensibilidade de cada pessoa que ocupa o cargo em identificar o porquê que determinada pasta está gastando. Nós tivemos duas pastas que não gastou um único centavo com contratação de hora extra, Por que essas duas secretarias conseguiram e as outras não? É isso, esse é o questionamento que fazemos.